você é um cristão pobre ou um pobre cristão? Muitas vezes nós somos levados a acreditar que a riqueza material é a medida do sucesso e da importância de uma pessoa. No entanto, como cristãos, como servos de Deus, nós sabemos que essa não é a verdade, não é a verdadeira medida de uma pessoa. Ser um cristão pobre ou um pobre cristão pode parecer a mesma coisa, mas há uma diferença crucial entre esses dois termos. Um cristão pobre pode ser aquele que tem poucos recursos financeiros, mas cuja riqueza espiritual é inestimável. Eu lembro aqui que na igreja primitiva, muitos cristãos eram pobres, eram escravos, não apenas não tinham recursos, não tinham casas, não tinham propriedades, mas não tinham sequer o próprio direito de ir e vir por ser escravos. No entanto, a riqueza espiritual, a riqueza do caráter era algo inestimável. Por outro lado, um pobre cristão pode ser aquele que tem abundância material, mas cuja alma está empobrecida, vazia, perdida, cujo caráter muitas vezes distanciado do seu mestre. Por isso a nossa pergunta: você é um cristão pobre ou um pobre cristão? Eu sou o pastor Wilton Luiz e quero te convidar a acompanhar a reflexão até o final. Quero te convidar a se inscrever no canal e quero convidar você a participar desse ministério. De que maneira? Compartilhando as mensagens com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus grupos de WhatsApp, com as pessoas que você ama, para que a palavra do Senhor possa alcançar muitas vidas. E eu quero convidar você a participar desse ministério. Ser cristão, portanto, não está relacionado à quantidade de dinheiro de alguém, mas sim com a fé, com o caráter da pessoa. A Bíblia nos mostra que muitos cristãos no primeiro século eram pobres e até mesmo escravos, mas a sua riquezas estavam em sua fé, em sua integridade. Paulo mostra isso em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao verso 13. Esses cristãos alistados ali, eles enfrentavam muitas dificuldades por causa da fé. Além da pobreza e da condição de escravos, muitos foram perseguidos, foram martirizados por causa da fé que nutriam, que desenvolviam em Cristo. Mas mesmo diante dessas dificuldades, eles mantinham a sua fé, a sua confiança em Deus, sabendo que o Senhor estava com eles em todos os momentos, em todas as circunstâncias, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Hoje em dia, queridos, muitos cristãos enfrentam dificuldades financeiras. Quem sabe, dentre os vários queridos que estão nos ouvindo, você é um deles, que esteja momentaneamente enfrentando lutas, enfrentando dificuldades também nesta área financeira. A Bíblia nos ensina que a verdadeira riqueza, ela está em ter um relacionamento íntimo com Deus, em conhecer a sua palavra, em praticá-la. Ainda que tenhamos pouco em termos materiais, ainda que as dificuldades momentâneas às vezes nos cercam, esta é a riqueza principal que nós devemos colocar a nossa mente, colocar o nosso foco, a nossa atenção, em conhecer a palavra, em praticá-la, em vivê-la. É preciso reconhecer que as dificuldades financeiras muitas vezes nos constrangem, muitas vezes nos agride. E nós precisamos buscar em Deus portas abertas para poder então buscar um trabalho, recursos, uma assistência que possa nos nutrir momentaneamente e depois firmar as nossas necessidades, os nossos ganhos para atender as nossas necessidades. Sim, é um fato, é uma realidade, mas não é a base da nossa vida. Por outro lado, irmãos, também existem aqueles cristãos que possuem tantas riquezas materiais e a Bíblia adverte sobre o perigo não de se ter dinheiro, não de se ter riquezas. Não, as riquezas, elas fazem parte das bênçãos que Deus concede àqueles a quem o Senhor quer dar.
ou como fruto das habilidades também vindas de Deus, o problema não é este, mas há muitos cristãos que possuem grandes riquezas. E a Bíblia adverte não de suas riquezas, mas do perigo da ganância e da busca desenfreada pelo dinheiro ou pelas riquezas. A riqueza pode ser bênção, mas também pode ser uma tentação, pode ser uma armadilha, se não for usada com sabedoria, com generosidade. Lucas, no capítulo 12, versículo 15 a 21, nos ensina a respeito de você agir com generosidade diante dos seus ganhos. Sim, nós queremos galgar melhores posições, nós queremos suprir as nossas necessidades, todos nós queremos um bom trabalho, nós queremos ter um trabalho que nos dê os recursos necessários para suprir bem as nossas necessidades, as necessidades da nossa família. Nós precisamos de recursos, ter um lazer, isso faz parte da vida aqui, isso abrevia as nossas dificuldades nesse mundo, ter uma possibilidade de saúde melhor, ter a possibilidade de um lazer melhor, isso faz parte e não é nada errado, pelo contrário, é algo salutar. Enquanto aqui nesse mundo buscarmos vestir melhor, alimentar-nos melhor, locomover-nos melhor, experimentar de uma forma mais intensa as coisas boas e santas que tem nesse mundo e que são criadas, que são feitas para que a nossa vida sejam supridas delas. Viajar, conhecer lugares, são coisas legítimas que nós podemos aspirar, mas é importante que o cristão mantenha a sua prioridade em ordem, colocando Deus em primeiro lugar e buscando viver de acordo com a sua vontade. Seja rico ou pobre, o cristão deve ser generoso, amoroso, fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. É o que nos ensina a palavra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Em resumo, irmãos, ser um cristão pobre, um pobre cristão ou um cristão rico, não importa o tanto quanto a qualidade de sua fé e de seu caráter. O que realmente importa é a disposição de colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida e de viver de acordo com a palavra de Deus. Portanto, ser um pobre cristão não é opção para a nossa vida. É possível que momentaneamente nós estamos numa condição de ser um cristão pobre. Momentaneamente, ou com dificuldades financeiras, ou com situações que precisam ser vencidas, mas a opção de ser um pobre cristão não faz parte da nossa vida. Que todos nós possamos ser ricos da presença de Deus, da graça de Deus, do caráter santo de Deus, presente na nossa vida, de maneira rica e abundante.